Paulo Paim, eu, diante dos fatos, diante dessa verdadeira tragédia institucional, política que estamos vivendo no país, que chama a atenção do mundo inteiro, eu não posso começar meu pronunciamento sem dizer essa frase: Lula livre. Para que as pessoas que estão me ouvindo agora na rádio, na TV Senado, possam entender. Eu jamais poderia imaginar que viria à tribuna do Senado Federal para pedir que a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal do meu país, do nosso país, eu estou fazendo esse pedido, estou fazendo um apelo. Isso nós podemos fazer. Isso não é pressionar a justiça. Ao contrário, que na próxima quarta-feira possa pacificar o Brasil, dando liberdade não só ao presidente Lula, nada para fazer algo para ele que esteja acima da lei. Mas o que fizeram contra o presidente Lula está abaixo da lei. Foi desprezando a Constituição no seu artigo 5º. Foi desprezando as leis brasileiras que encarceraram o presidente Lula. O mundo inteiro está vendo. As pessoas de bom senso, que felizmente ainda são muitos nesse país, estão chocadas. Até quem estava divergindo do PT, até quem estava distante do próprio presidente Lula, porque às vezes contaminado pelas versões colocadas diariamente, ou mesmo por suas impressões de erros que certamente o presidente Lula também cometeu como gestor público, estavam distantes, agora se aproximam, porque tem uma coisa que nos une a todos: o senso de justiça. O que está acontecendo com o presidente Lula é algo que atinge todos os brasileiros. O que está acontecendo com o presidente Lula, encarcerado numa solitária, e não adianta tentarem aí, disfarçadamente, como se fosse um processo, presidente Paim, de humilhação, dizer que a cela que ele está é uma cela diferente, é uma cela boa. Não, é uma cela isolada de tudo e de todos. Quando eles só usam para criar um ambiente de constrangimento, de isolamento absoluto daquelas pessoas que eles não gostam, daquelas pessoas que eles querem dar uma pena além daquilo que a lei estabelece. Foi um fim de semana terrível. Eu estava lá em São Bernardo. Eu fui para lá, com sacrifício, saí do meu estado, passei aqui, com dificuldade para chegar, mas estava lá. É na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos. Eu não podia me calar. Eu não podia fazer muito. Mas vivi aquelas horas com o presidente Lula, porque eu conheço de muito tempo. Eu fui governador do Acre, fui prefeito. Eu tive a ajuda do presidente Fernando Henrique quando governei a prefeitura de Rio Branco e depois o governo, da dona Ruth. Eles me ajudaram a fazer o governo do Acre e trabalhar na prefeitura. Quando o presidente Lula assumiu, o presidente Lula, que conhece o Acre na palma da mão, me chamou e me ajudou a fazer um dos melhores governos. E eu, sem nenhuma vaidade, assumo que fiz, porque eu fui ajudado. Porque nós tínhamos um plano, nós tínhamos um bom propósito, procurar fazer pelo bem comum, estender a mão para quem precisava, sem prejuízo de ajudar aqueles que já tinham, trabalhar pelos que não tinham, pelos que não sabiam, pelos que não podiam. Esse país enveredou por um caminho e o processo de radicalização aconteceu nesse fim de semana. É lamentável, senador Requião. Alguns articulistas políticos me envergonham. É uma palavra pesada, mas alguns estão embrutecidos. Perderam completamente o senso humano. Eles acham que agora a página da Lava Jato e do país está virada porque o Lula está preso. Ao contrário, está escancarada agora a página da vergonha,
do rasgar a Constituição, do agir fora da lei, ou aqueles que agiram lá prendendo Lula, respeitaram a lei? Eles não respeitaram nem o devido processo legal da primeira e segunda instância, senador Requião. Os prazos. Chegaram a dizer que esperar agora os embargos últimos é protelar uma prisão. Isso é desrespeitar o STJ. Isso é desrespeitar o Supremo Tribunal Federal. Isso é rasgar a Constituição. Foi o que fizeram. Foi o que fizeram. Ou eu estou nesse mesmo propósito de Vossa Excelência, senador Requião. Eu estou com esperança, com confiança, que o Supremo exerça seu poder moderador e nos ajude a pacificar o país nessa próxima quarta-feira. Veja as manifestações do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, sobre esse caso. Explícito. Ele é o mais antigo ministro do Supremo. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio, o professor Lewandowski, o ministro Toffoli, todos eles pegaram a Constituição numa mão e não legislaram, apenas leram e interpretaram como é a prerrogativa do Supremo e disseram: não, nós não podemos mudar aquilo que está escrito no artigo 5º. E eu procurei ver o voto da ministra Rosa Weber. Eu espero que ela, quando essa matéria foi apreciada, ela foi voto vencido. E ela botou as suas razões de ter mudado de posição após ter uma decisão do Pleno. Quando for apreciado agora, como deveria ter sido apreciado antes, em dezembro, como pediu o ministro Marco Aurélio. Quando for apreciado agora quarta-feira, eu espero sinceramente que não só a ministra Rosa Weber, mas o constitucionalista Alexandre de Moraes possa entender que a Constituição é explícita, cabe a nós aqui mudá-la, e só preservando algumas cláusulas pétreas. Senão, nós não vamos ter república. O que está em risco é a democracia brasileira. O que está em risco é a coisa mais importante para mim, que são as liberdades de todos nós. Eu estou vendo uma mudança no sentimento dos brasileiros, senador Requião, presidente Paim. Há uma mudança forte. Não são nas redes sociais só, não. Eu peguei um táxi no sábado. Mas tenho ouvido muitas pessoas me chamando, uns me chamando de Jorge, outros me chamando de senador, e falando o sentimento que estão tendo com a prisão. Aqui, funcionários, pessoas simples aqui do Senado, alguns com lágrimas nos olhos. O táxi que eu peguei, acompanhado do ator Osmar Dias. Pegamos um táxi, a pessoa não nos conhecia, não deu tempo de saber, de conhecer, e ele falou: já levaram o presidente Lula? Nós falamos: ele está indo daqui a pouco, e vai cumprir o que determinaram. E esse homem começou a chorar, dirigindo o carro, e falando que aquilo era uma injustiça, porque estavam prendendo, em nome da justiça, cometendo uma grande injustiça com alguém que trabalhou pelos que mais precisavam. Ele falou: eu formei uma filha, era um senhor negro, já com uma certa idade, trabalhando ali no seu carro, e falou: olha, eu só formei minha filha por conta do presidente Lula, pela oportunidade que ele deu. Na época dele eu trabalhava, eu tinha um emprego, eu agora não tenho mais. Ele falou algo, senador Requião, que lembra, há uns 4, 5 anos atrás, ele tinha ido pegar o patrão dele no aeroporto de Guarulhos, acompanhado de outra pessoa da empresa. E quando ia entrando no desembarque, vinha saindo uma família, e ele olhou e disse: pessoas simples como eu, pobres também como eu, mas bem vestidinhos, ele falou. E os que passaram por eles falaram: olha aí, o que é que o Lula transformou o Brasil? Olha o que é que o Lula está fazendo, transformou o aeroporto numa rodoviária, e agora esse tipo de gente é que transita aqui.
Ele falou: aquilo me atingiu, aquilo me alcançou, senador Paulo Paim. Era uma pessoa negra, como o senhor tem muito orgulho de dizer e lutar aqui, porque são as nossas raízes, contra o preconceito. Era uma pessoa simples do nosso povo, chorando, trabalhando, nos levando para o aeroporto, contando a impressão que ele tinha do que era o país governado pelo presidente Lula e do que é o país que nós temos hoje. É justo o presidente Lula está na cadeia e nós temos um governo que nós temos aqui na Praça dos Três Poderes. Senador Requião, quanto custou o impeachment? Os falsos moralistas e justiceiros estavam onde? Se pegaram num único apartamento em Salvador, 52 milhões de reais. Deve ter sido a sobra do que gastaram para comprar o impeachment, para comprar e chegar no governo, para vender o país. Sabe qual é a maior preocupação dos rentistas e do mercado hoje? É se o Moreira Franco vai ser o ministro de Minas e Energia, porque eles querem vender a qualquer custo a Eletrobras. Estão aí reclamando, porque as ações caíram 5% hoje e 18% na sexta-feira. Eles não querem saber dos brasileiros. Eles não aceitam que um país possa ficar reconhecido no mundo por ter feito a inclusão de 50 milhões de pessoas. Eu lamento que as pessoas de classe média tenham ficado com medo. Isso quer dizer que agora eu que tenho meu carro, eu que tenho agora minha casa, vou ter que dividir as ruas com os pobres andando de carro. Eles não aceitam. Eles nunca aceitaram. E não se trata de nós contra eles. Eu queria aqui ler algo que uma pessoa que para mim é um grande brasileiro, não tenho nenhuma intimidade com ele, mas respeito, admiro, ouço. É uma pessoa que tem coragem, tem lado, se posiciona. Mas eu tenho orgulho de ser de um país que tem uma figura como me refiro ao Caetano Veloso, ao Chico Buarque. E olha o que é que o Caetano Veloso escreveu na sua página hoje de manhã. Ouvi foguetes no Leblon, diz Caetano Veloso. Eu me sinto mal se penso que soltam foguetes porque um homem foi preso. Talvez porque eu já tenha sido preso, diz Caetano Veloso. Não fico feliz com a prisão de ninguém. E olha que esses criminosos estão a milhões de anos-luz, diz Caetano Veloso. Ele cita alguns. De ter sido o presidente do país que saiu do segundo mandato com 80% de aprovação, retirou milhões da miséria e botou o Brasil na capa da Bíblia liberal, da imprensa anglófona. Detesto a polarização, diz Caetano Veloso, mas, diz ele, detesto a polarização, mas os soltadores de foguetes de hoje quase me impõem a alma numa dessas bolhas mesquinhas. Recuso-me a seguir essa polarização. Caetano Veloso cita muitos que ele admira, mas faz um posicionamento. Eu lamento muito que estejamos vivendo essa quadra de todos contra todos, do ódio. Eu falei aqui, fico triste de ver o nosso país dividido e passando por uma situação tão grave como essa. Talvez, eu falo com certeza isso, eu conheço o presidente Lula, encarceraram talvez o único líder que podia pacificar e que pode pacificar esse país. Eu conversei com ele demoradamente naquele sábado cedo, lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele conversava e dizia, poxa vida, fui eu que construí um ambiente de independência do judiciário, fui eu que empoderei o Ministério Público, fui eu que equipei, abri concurso e permiti
e trabalhei para que a Polícia Federal tivesse a força que tem. Fui eu que criei os órgãos de controle para combater a corrupção. Fui eu que fiz esse país crescer. Fui eu que diminuí as invasões de terra, fazendo o diálogo. Eu ouvi isso do presidente Lula sábado, para que fazendeiros, pequenos proprietários, agricultores familiares pudessem conviver. Eu queria fazer algumas perguntas. Eu queria fazer aqui algumas perguntas. Quando o presidente Lula assumiu, será que é por isso que ele está preso? O PIB do Brasil era de 1 bilhão e 400 milhões. 1 trilhão e 400 bilhões, desculpe. Em 2013, no primeiro mandato da presidente Dilma, era de 4 bilhões e 800 trilhões. 4 trilhões e 800 bilhões. Quase 4 vezes maior. Esse dinheirama todo foi para quem? Será que você que está me ouvindo ou está assistindo, você ficou mais pobre no governo do presidente Lula? Duvido. Lembre o que é que você tinha em 2002. Reflita sobre o que você construiu, com trabalho, sim, até 2013. Será que isso caiu do céu? Ou foi fruto de um governo que pacificou o país e pôs esse país numa marcha de desenvolvimento e de crescimento? Lembre quanto que era o seu salário, como é que sua família vivia antes de 2002 e como ela estava em 2013. A dívida líquida do setor público era de 60% do PIB em 2002, de um PIB pequeno de 1,4 trilhões. O Lula reduziu, com o nosso governo, para 34%. E o mercado diz que nós fomos um governo irresponsável nesse aspecto. O lucro do BNDES era de 500 milhões em 2002. Passou em 2013 para 8 bilhões. 500 milhões para 8 bilhões. Talvez esse trabalho de ter transformado o BNDES num dos maiores bancos do mundo é que tenha levado o presidente Lula à cadeia. O lucro do Banco do Brasil era de 2 bilhões. Banco do Brasil que eles querem privatizar, como querem privatizar a Caixa. Em 2002 era 2 bilhões. Em 2013 era 15 bilhões. O lucro da Caixa Econômica em 2002 era de 1 bilhão. Passou para 6,7 bilhões em 2013. A produção de veículos do Brasil era de 1,8 milhões. Passou para 3,7 milhões de carros por ano. Quantos empregos gerou? Quantos brasileiros passaram a ter mobilidade? Talvez por isso, pela intolerância, é que o presidente Lula esteja encarcerado. Vamos falar daquilo que é a única coisa que ainda sustenta essa frágil economia do Brasil, que é o agronegócio, que é a agricultura familiar. A safra agrícola do Brasil era de 90 milhões de toneladas quando o presidente Lula assumiu. 90! Passou, em 2013, para 188 milhões de toneladas. Dobrou! As reservas internacionais do nosso país eram vergonhosas. 37 bilhões de dólares para uma nação desse tamanho. Passou para 375. E era o governo que estava fazendo tudo errado. O tal do índice Bovespa era de 11 mil pontos quando o Lula assumiu. Passou para 51 mil em 2013. Estava a 45. E agora o Brasil quebrado, um governo desmoralizado, e a jogatina elevou para 81 para tirarem proveito da desgraça dos brasileiros e do nosso país. Os empregos gerados na época do presidente Fernando Henrique, que acabei de registrar, inclusive, o respeito que teve quando eu era governador, eram de 600 mil por ano, passou para 1 milhão e 800 mil empregos todo ano gerado com carteira assinada. A taxa de desemprego em 2002 era parecida com a de hoje, 12%.
de desempregado. O Lula e Dilma reduziram para 5. A Petrobras, tão usada como pretexto, que agora estão vendendo, acabando com ela, valia 15 bilhões de reais. Chegou a 150 bilhões. E era o governo que estava quebrando a Petrobras. O salário mínimo era de R$200. Em 2002, passou para R$700. A dívida externa, em relação às reservas, era de 557%. Em 2002, baixou para 81%. O Brasil era a 13ª economia do mundo, passou a ser a 7ª, chegou perto da 5ª, em 2014 e 2013. O ProUni levou às universidades 1.200.000 jovens que não tinham nenhuma condição de fazer uma universidade. Quando o Lula assumiu, 30 milhões de passagens eram vendidas no Brasil. Pobre não andava de avião. Passou para mais de 100 milhões de passagens por ano em 2013. Eu queria, todos que me acompanham, a própria taxa Selic, que eles falam tanto, e cantam em verso e prosa, era de 19%, 18,9%, foi derrubada para 8%. O FIES alcançou 1.300.000 jovens. O Minha Casa Minha Vida construiu 1,5 milhão de casas. O Luz para Todos alcançou mais de 30 milhões, mais de 10 milhões de pessoas. O Ciência Sem Fronteira levou 100 mil jovens para conhecer o mundo e se prepararem para ajudar o Brasil a vencer seus desafios. Foram retirados no maior programa de inclusão social do mundo. No Brasil Sem Miséria, retirou 22 milhões da extrema pobreza, pessoas que não tinham pão para dar para os filhos de manhã. O presidente Lula, e é lamentável isso, nenhuma universidade foi criada durante o governo do PSDB, 8 anos, nenhuma universidade federal. O Lula criou 18. Para quem? Para os filhos, talvez, daqueles que agora soltam foguetes. Será que é justo? Será que é o Lula que é o mal do país? Ou será que são os seus carrascos de hoje que são o mal do país? Que agem em nome da lei, mas fazem uma caçada contra o presidente Lula. Ele está preso. Os problemas do Brasil vão mudar? Vão melhorar ou vão piorar? Vão piorar. Por isso, a confiança de que o Supremo possa mudar essa situação ainda essa semana. É a esperança, é o apelo que faço. O Risco Brasil, o tal do Risco Brasil, era de 1.400 em 2002. Caiu para 224. A própria Polícia Federal tinha feito 48 operações, mas depois que o Lula equipou, deu independência. Fizeram 1.273 operações com 15 mil prisões durante os nossos governos. Mas o mais importante, eu concluo com isso, 50 milhões de pessoas saíram da pobreza. Eu, sinceramente, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, a imprensa internacional mostra, fala, senador Requião, ela fala que o Brasil está rompendo com o Estado democrático de direito, com sua democracia. Os grandes jornais do mundo, na foto que usaram, a foto que eles usaram para descrever aquele sábado, que envergonha a história do Brasil, não pelo fato do presidente Lula estar sendo trancafiado, mas pelo fato de estarem abusando da autoridade, agindo fora da lei, rasgando a Constituição para decretar sua prisão. O mundo inteiro, a grande imprensa do mundo inteiro, usou uma foto do Proner, que é um jornalista
da agência, distribuída pela agência Reuters, e aquela fotografia ali em São Bernardo sendo carregado. Não vi essa fotografia em nenhum jornal da grande imprensa brasileira. Eu faço até um apelo à grande imprensa. O país precisa ser pacificado. Não é justo. Não é justo que a grande imprensa embarque nessa campanha de ódio, estimule essa campanha de ódio, para daqui a 50 anos pedir perdão, pedir desculpa ao povo brasileiro por ter forjado esse ambiente. A responsabilidade da imprensa, que tem que ser sempre livre, é maior do que de nós todos. Ela tem que ser livre para informar, e não para enganar, e não para deturpar, e não para incendiar esse país. Eu não estou botando a culpa na imprensa, mas, sinceramente, eu estou vendo alguns articulistas como verdadeiros monstros, pelo que escrevem, pelo que falam, pelo que argumentam. São monstros. Pessoas que não aguentam a pressão, porque vivem de dar palestra à custa de dinheiro público do Sistema S. Vai levantar a vida desses que falam mais alto, como moralistas. Vai levantar. Vai ver se eles não usam dinheiro público do Sistema S para suas benesses. Mas eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. O país precisa ser pacificado. A grande imprensa internacional, todos os jornais, The New York Times, The Guardian, é o país, Liberação, BBC, eu podia citar todos eles. Todos eles estão preocupados com o país. Alguns falam em vergonha. O ex-ministro português esclareceu hoje, numa entrevista, Sócrates, que o que está ocorrendo aqui no Brasil é uma ação fora da lei, é uma perseguição. O Mujica, ex-presidente do Uruguai, uma pessoa também respeitada no mundo inteiro, veio em socorro do querido amigo Lula, como ele chama, dizendo que todos que pegam esse caminho de trabalhar pelos que sofrem, mesmo sem prejuízo para os que já têm. Porque o que me deixa mais triste nesse país é onde estão aqueles engravatados, ricos, bem criados, que não paravam de ir atrás do presidente Lula, onde ele estivesse, para pedir apoio, para ficar mais rico ainda, para fazer mais negócio ainda. Foram os que mais ganharam no governo do presidente Lula. Os que eram ricos ficaram mais ricos ainda. Os que eram milionários ficaram bilionários. E agora desapareceram. E ainda se colocam contra o presidente que mais os ajudou. Eu queria que essas pessoas, se têm família, se têm algum sentimento humano, eu queria que elas refletissem. Quanto que vocês tinham em 2002, quando Lula assumiu? E quanto que vocês têm hoje? Fruto do trabalho de vocês, é verdade. Mas fruto de um presidente que fez esse país crescer até 7,5% ao ano com a sua economia, criando programas que não tem mais em Brasília. Vá ser prefeito, vá ser governador, não tem um programa no governo federal. Nós temos um Congresso que não tem prestígio junto à opinião pública, isso é lamentável. Temos um governo mais impopular da história do Brasil e temos um Supremo, que agora é a sede da crise institucional. Por isso, nesse ambiente terrível, alguns pensam que destruíram o presidente Lula. Getúlio Vargas entrou para a história, como ele mesmo escreveu, tirando a sua própria vida. Juscelino Kubitschek foi acusado de ter um apartamento no Rio de Janeiro, foi perseguido, preso e morreu precocemente, injustamente, o que fez Brasília. E agora, com essa ação absolutamente injusta, estão transformando o presidente Lula num mártir. E mártir não morre. Quanto mais perseguido, mais forte fica. Quanto mais buscado, injustiçado, mais vozes vão se levantar para defender a sua memória, o seu legado. Lula livre, e que esse país comece a ser pacificado
e comece a se reencontrar com a democracia, e que os falsos moralistas e justiceiros possam, não quero para eles o que eles desejam para nós, mas que eles parem com esse protagonismo que a Constituição não os autoriza. Parem de agir fora da lei. Ou vão fazer o quê? Vão prender o presidente Temer? Vão prender a metade desse Congresso? Vão prender aqueles que têm conta na Suíça? Vão prender aqueles que saquearam, roubaram, que botaram milhões nos seus apartamentos? É isso que vão fazer? Ou vão seguir com essa ação absolutamente injusta, preconceituosa, odiosa, de encarcerar o maior líder que esse país tem, um dos maiores presidentes da República da nossa história e um homem que mudou para melhor a vida de todas as brasileiras e os brasileiros. Nosso país ainda tem muitos desafios pela frente, mas o presidente Lula ajudou esse país a ficar melhor e não pior. E é exatamente por ter feito tanto, com seus defeitos, que ele hoje está encarcerado. Prenderam a única pessoa, no meu entendimento, o único grande líder que pode pacificar esse país. Ou vamos encontrar uma solução com a liberdade dele, ou esse país ainda vai piorar muito, o que eu não quero e que acho que nenhum de nós quer. Lula livre. Esse foi o senador Jorge Viana. Passamos de imediato a palavra ao senador Roberto Requião. Na sequência, a senadora Regina Souza.